Estamos recebendo um convidado especial no Tá na Roda nesse domingão aqui na Jovem Pan. Um prazer receber Rafael Sattier, vereador eleito pelo Rio de Janeiro, não é isso, Rafael? É isso. Prazer muito grande estar aqui com vocês aqui na Jovem Pan. Uma oportunidade muito grande de poder difundir as ideias capitalistas, sobretudo dentro das regiões periféricas e mais vulneráveis financeiramente, que são as favelas. Conheci o Rafael na sexta-feira na Dunamiscom, um evento magnífico organizado pelos nossos amigos, o Henrique Kriegner, que é nosso companheiro aqui de Jovem Pan, e pelo Theo Hayashi. Mais de 15 mil pessoas do Brasil, de fora do Brasil. E o Rafael estava lá em um painel justamente sobre política, com a prefeita Suelen, de Bauru, e com o Guilherme Kilter, de Curitiba, jovem também, foi o segundo mais votado lá em Curitiba, e o Rafael, eles participaram de um painel, a gente esteve junto lá. Quero mandar um abraço aqui pro Kriegner, pro Theo, parabenizar pelo evento que foi a Dunamiscom 2024. E aí, me chamou a atenção, Rafael, o seu livro, você está lançando esse livro, é isso? Conta pra gente. Esse livro aqui é o Capitalismo e a Favela, é um baita livro. Dá pra pegar aí, meu querido vamos ver aqui. Toninho? O Capitalismo e a Favela. Ele é uma quebra de narrativa muito grande, porque a esquerda progressista vem dizendo há décadas que o favelado ele é esquerdista e o favelado é socialista. Então eu mostro nesse livro que o favelado ele é muito mais próximo do capitalismo do que do socialismo. Veja, o cerne desse livro é provar isso. O favelado ele tem computador, ele tem celular, ele tem Wi-Fi, ele tem internet, ele tem a casa, o carro dele, a moto, ainda que financiado. Tudo que o favelado tem é pelo pouco de capitalismo que lhe é entregue. E o favelado não tem saúde, não tem educação, o favelado não tem segurança, evidentemente, nem saneamento básico, que é um problema que foi resolvido no mundo há 200 anos atrás, em alguns países desenvolvidos. Ou seja, tudo que o favelado não tem é justamente o que o Estado deveria entregar e falha miseravelmente. Então, por essa razão, a gente quebra essa narrativa onde a esquerda e os progressistas vêm construindo durante muitos anos. Alguém olha para outra pessoa da favela e automaticamente já diz que aquela pessoa é de esquerda, é progressista ou coisa do tipo, mas muito pelo contrário. O favelado, além de ser capitalista, ele é conservador, ele é de direita. Pergunta para qualquer mãe na favela se ela quer a liberação das drogas, como o Supremo Tribunal Federal esses dias aí andou julgando de maneira monocrática. Você pergunta para qualquer mãe de favela se ela concorda com o aborto, por exemplo, que é uma pauta que tenta vir por intermédio do judiciário, várias vezes atropelando o Congresso Nacional, que tem prerrogativa para isso. Então, a favela ela é contra essas pautas progressistas, a agenda woke e tantas outras coisas, e muito mais próxima do capitalismo nesse livro aqui, que é de minha autoria, junto com o meu amigo Matheus Leite e com o prefácio do economista Paulo Cogos, a gente vem explicando. Muito interessante. Quero acionar aqui o Wilson Pedroso. O que falava aqui o Rafael? Quero a sua opinião, meu querido analista político, que é o tiozinho presoso. Puxar o Pacheco. Não, já. O Pacheco estava se arrumando ali na cadeira. Já, Pachecão fala. Dando as ideias para o enfrentamento. Dá uma segurada aí, Pacheco. Olha só, tem a mesma cor, tá? Eu já diria o seguinte, com total respeito pela sua fala, uma realidade que eu não conheço, tá? Então, e também ainda não li seu livro, mas lerei seu livro com muita atenção. A gente está sempre disposto a aprender com quem vive aquela realidade. Eu imagino que você tenha um conhecimento muito superior ao meu sobre esse tema. Então, com espírito aberto, vou ter o prazer de ler teu livro. Pacheco, aproveita e manda um salve para sua quebrada do Itaim. Itaim Bibi. Itaim Bibi. Um salve aí, turma. Isso. Grande abraço. Daqui a pouco tô aí pra gente. Você ainda vai quebrar uma gelada daqui a pouco. Você sabe que o Rafael falou é interessante e é real, né? Muitas vezes a gente identifica a história da favela como um negócio muito ligado, eu vou falar esquerda e direita, mas ligado à esquerda e tal. Mas na própria eleição aqui do município... Ia falar disso, Wilson. Na eleição do município, o Pablo Marçal mostrou que isso... Quem que era o coordenador da campanha do Pablo Marçal? O Dilcinho Pedroso. Então, Voz Messier. Aí, o que aconteceu? Por que o jovem se identificou tanto com o Pablo Marçal? Principalmente o jovem de periferia. Pô, a gente andava em Heliópolis, Paraisópolis, a gente parava esses locais e era a juventude que nos abraçava. Por quê? Por conta do empreendedorismo. O jovem
quer ser empreendedor. O jovem não quer mais, o jovem não quer receber auxílio de benefícios do governo. Ele quer vencer na vida, ele quer ter o próprio dinheiro. Ele muitas vezes, vou falar que ele não queira sair da comunidade, mas vamos imaginar que ele queira sair da comunidade. Mas ele quer dar mais lazer e mais oportunidade para o próprio pai e para a mãe para viver melhor, dando uma casa mais, num espaço maior, mais digno. Não que a favela não seja, mas tem essa mentalidade que acontece com os jogadores de futebol, que muitos deles vieram da comunidade e tiram a família da comunidade para dar um pouco mais de conforto para aquele pai e para a mãe que a vida inteira lutaram no seu dia a dia, porque eles são trabalhadores. Falar que mas o jovem não é trabalhador, quer ser empreendedor. E as mulheres também. As mulheres também querem ser empreendedoras. As mulheres não querem mais viver só às custas do marido. Elas querem ser empreendedoras e muitas delas tentam vencer na vida. E essas bolsas atrapalham. Porque a bolsa atrapalha, você acha? Atrapalha. Porque muitas não saem por empreendedorismo com medo de perder Bolsa Família, Bolsa Escola. As bolsas, eu até tenho dito, não é uma coisa minha, né? Então, não é coisa de campanha, mas é uma coisa minha. Eu acredito que, principalmente para essas mulheres que querem ser empreendedoras, a bolsa poderia ser um capital de giro. Falar assim, você vai ser empreendedora, você vai comprovar que aquela tua habilidade de fazendo costura, fazendo comida para fora de casa, te ajuda, você não vai perder a bolsa. A bolsa vai ser um capital de giro para você produzir mais empregos, trazer mais renda para o país, porque vai pagar imposto, muitas delas vão empreender e vão conseguir empregar pessoas da própria comunidade, sabe? E eu acho que nós deveríamos pensar um caminho nesse sentido. Rafael, como é que você vê esse tema aí? O empreendedorismo nas comunidades, na favela, chegou? Você acha que essa ideia do empreendedor chegou também na favela? Não é que chegou, sempre existiu o empreendedorismo na favela. Veja, a favela e o favelado, por sua vez, justamente pela informalidade, pela falta de acesso ao mercado de trabalho formal, ele dá o jeito dele, é o famoso se vira nos 30. Então o favelado, ele vai lá, ele desenvolve seu trabalho. Eu sou fruto disso. A minha mãe vendeu Yakult, vendeu depois pão, vendeu iogurte, minha mãe vendeu cosméticos de diversas outras marcas, enfim, ela fez de tudo, além de trabalhar em casa de família. Infelizmente, minha mãe não teve uma boa formação, quanto eu. Ela justamente desenvolveu, trabalhou, empreendeu para que eu tivesse uma boa formação. Estudei no Colégio Pedro II, um dos colégios, um dos mais tradicionais da cidade do Rio de Janeiro. E, enfim, a minha mãe conseguiu criar os 5 filhos com dignidade por intermédio do empreendedorismo, por intermédio do trabalho, da dedicação pessoal. Isso é muito importante porque já existe esse ambiente dentro da favela. A favela, para quem talvez não conheça, ela é um dos ambientes mais liberais para se empreender. Justamente porque o Estado não chega na favela. Na maioria das vezes, o Estado chega com aquele aparato de segurança, aquela questão, né, da troca de tiro por intermédio da recepção que os traficantes recebem, né, os policiais lá. Não estou fazendo nenhuma crítica ao Estado por intermédio das forças de segurança em levarem essa questão do tiroteio para dentro da favela. É porque os policiais não são recebidos com flores, eles são recebidos com bala, logo há aquele conflito ali. E quem fica no meio disso tudo é o favelado, é o empreendedor, é o trabalhador, é aquela pessoa que quer ir levar o pão de cada dia para sua casa e não consegue fazer. Por isso eu digo, o favelado, ele é empreendedor. Existem essas características. Veja, você não tem hoje um órgão como a vigilância sanitária vendo uma especificação de um ralo dentro do bar do seu Zé, no alto da favela da Rocinha. O Estado não está lá para restringir o empreendedorismo. E por essa razão, ele consegue ser mais liberal, ele consegue vender, ele consegue trabalhar. E eu falo com vocês, né? Algumas pessoas falam assim, as mercadorias que vendem na favela, elas são mercadorias mais baratas por intermédio do furto e do roubo. Negativo. Isso é uma afirmação extremamente equivocada. Preconceituosa. Beira a irresponsabilidade, além do preconceito. Os produtos na favela são baratos justamente pelo livre mercado, pelo livre comércio, justamente pelas baixas taxas de impostos. Por exemplo, não se cobra IPTU de dentro do imóvel dentro da favela. Não se cobra uma taxa de energia elétrica dentro do imóvel dentro da favela.
Por essa razão, o favelado, o empreendedor da favela, ele consegue vender o seu produto com um preço muito mais... Tem menos custo. Muito menos custo e, por sua vez, o favelado acaba se beneficiando por isso. E tem livre mercado, porque ele acaba comprando o produto dentro da favela, com vários outros bares que vendem os mesmos produtos e brigam entre si pelo menor preço. Que interessante isso que a gente está falando aqui, porque o Wilson falou da campanha do Pablo Marçal, cujo próprio Wilson é o responsável pela coordenação, mas o laudo não tem nada a ver com o Wilson Pedroso, não, né? Não me fala de laudo. Pelo amor de Deus, hein, Wilson? Que tiro errado, hein? Ô, Acácio Miranda, que tiro foi esse, hein? Que show da Xuxa foi esse, hein, Wilson? Mas, Acácio, aqui em São Paulo, das 57 zonas eleitorais, no segundo turno, o Guilherme Boulos, que é o candidato progressista do PSOL que veio lá do Rio de Janeiro, ele ganhou em 3 somente. Destas 3, somente 2 na periferia. Uma das 3 é Bela Vista, aqui região central de São Paulo. Ou seja, o resultado das eleições em São Paulo, no segundo turno, mostrou que a periferia em São Paulo não abraçou tanto essa ideia aí do progressismo nas eleições, o Acácio. Desde 2016 tem sido assim, né? João Dória ganhou nas periferias, Bruno Covas, no segundo turno, ganhou nas periferias e agora o Ricardo Nunes ganhou nas periferias. Mas na presidencial, Lula ganhou na cidade de São Paulo. A gente está discutindo o âmbito municipal, né? Não. Aí é uma perspectiva diferente. É justamente isso que eu queria colocar, Cássio. É uma tendência que também, se modifica, né? E aí, nesse ponto, isso pesa pro lado progressista, porque nas eleições gerais, presidenciais, governador e tal, a ideologia é um pouco mais evidente na campanha do que nas questões Eu acho que as pessoas já perceberam... Entende por que eles são progressistas? Eles se titulam progressistas. São regressistas, né? Eu acho que essa questão das diferenças eleitorais das eleições municipais e nacionais mostram até uma maturidade democrática do eleitor. O eleitor já percebeu quais são as funções do município, em que medida o município pode interferir na sua vida e quais são as funções do poder público federal, em que medida o poder público federal pode interferir na sua vida. O vereador estava dizendo aqui, muito bem dizendo pra gente, todas essas formas de atuação que a rigor atrapalham os empreendedores estão vinculadas ao âmbito municipal, vigilância sanitária, IPTU, tudo isso é uma decorrência da atuação do poder público municipal, então mostra essa maturidade, né? Sati, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. Eu não tive a oportunidade ainda de ler seu livro, vai ser um prazer o fazê-lo, porém, eu penso que você pode ser uma voz, pelo que você está externalizando, eu já tive a oportunidade de estar contigo em alguns eventos conservadores, pode ser uma voz na quebra da narrativa de que movimento negro, movimento LGBT, as pessoas que têm menos renda pertencem à esquerda brasileira, à esquerda progressista, a essa agenda woke, e o querem fazer. Isso vem de cima para baixo. Talvez uma voz como a sua e até o conteúdo do seu livro, essa é a pergunta, se no conteúdo do seu livro está isso, essa quebra dessa narrativa. Falar, opa, peraí, não é bem assim. O que vem sendo perpetuado muitas vezes através do movimento estudantil há anos, criando na cabeça dos jovens de que se ele é negro, se ele é periférico, ele naturalmente pertence à esquerda. O teu livro tem essa abordagem? Mostra um pouco essa quebra de paradigma? Mostra. O livro ele é curto, até porque o nosso objetivo também é alcançar essas pessoas que moram na favela. E venhamos e convenhamos, eu posso falar isso com muita propriedade e, infelizmente, você tem um baixíssimo índice de leitura dentro desses ambientes em razão de uma série de outros fatores que não vêm ao caso. Então, a gente fez uma linguagem muito simples, uma linguagem muito próxima das pessoas e que, sim, é um dos pontos altos do livro falar sobre essa questão das narrativas. A esquerda tentou aprisionar diversas situações. A gente fala no livro, por exemplo, que a menor minoria é um indivíduo, não é o preto, não é a mulher, não é o favelado, não é o gordo, enfim. Hoje a esquerda quer dividir a sociedade, o tecido social nessas minorias, e a gente fala no livro que a menor minoria é um indivíduo. O indivíduo em si, ele tem a capacidade de ser o seu próprio protagonista, o protagonista do seu futuro, e é o que acontece dentro das comunidades, dentro das favelas. Lá no Rio de Janeiro já é consenso coletivo entre a esquerda a respeito da minha pessoa. Segundo eles, eu sou um preto de alma branca. Segundo eles, eu sou um preto que não posso representar a população preta. Muito pelo contrário, né? Eles dizem isso porque eles acham que por eu ser uma pessoa conservadora, estar próximo à direita, por eu ser uma pessoa capitalista, eu não teria o lugar de fala para representar essas pessoas. Eu aprendi a ganhar dinheiro com uma mulher
preta, periférica, solteira, favelada, que é minha mãe. Minha mãe é a maior capitalista que eu conheço da minha vida, justamente em razão da proximidade dela com o capitalismo. O traficante de drogas, ele é capitalista, meu Deus do céu. O rapaz que usa lá, ouve o trap e usa aquelas correntes de ouro lá, que usa a bermuda da marca importante, esportiva, ele é extremamente capitalista. O favelado quer botar dinheiro no bolso. A esquerda está perdendo esse espaço lá no Rio de Janeiro, por intermédio da nossa eleição, o trabalho que a gente já vinha fazendo previamente, mostrando o quanto o favelado, o preto, o morador de regiões periféricas, que, diga-se de passagem, não é uma prerrogativa só de preto, não, tá? Você tem na favela da Rocinha, o próprio nome Rocinha diz respeito a uma roça por causa dos nordestinos que fundaram a favela. A favela do Jacarezinho, que é a favela que eu fui nascido e criado, que é a segunda maior favela do Rio de Janeiro, tem um alto índice de nordestinos, pessoas brancas, pessoas de pele mais claras. Então, assim, não é prerrogativa de preto morar na favela, embora, historicamente, no Morro da Providência, a primeira favela do Brasil, os escravos e soldados da guerra acabaram indo para lá, não significa que a favela é lugar de gente preta, e a esquerda também está perdendo espaço nesse sentido. Ô, Rafael, certamente vou ler seu livro, que ainda mais com o prefácio do brilhante Paulo Cogos, né? Acompanho vocês dois há muito tempo. Queria te perguntar qual que foi o papel da internet livre na sua trajetória, porque você é produto também da internet, né? E da igreja evangélica também, porque eu vejo que você une esses dois pontos. Qual que foi, talvez, a moral cristã na sua trajetória e o papel da internet livre, que hoje tanto se quer censurar, e me parece, graças à internet livre, esse discurso, que você conseguiu esse boom, né? Essa pergunta é muito pertinente. Eu sou produto da comunicação descentralizada. Isso veio acontecendo na política a partir de 2012, onde muitas pessoas começaram a publicar seus vídeos ali, acompanhando e cumprindo as manifestações, que começaram aqui na cidade de São Paulo, que não eram pelos 20 centavos, e aquela coisa aconteceu. 2013, né? O MBL, e tantas outras pessoas que faziam vídeos, inclusive, sempre fui muito fã do Fernando Holliday, né? Que era aquele cara ali que foi um dos primeiros negros a se posicionarem mais à direita, mais ao conservadorismo. Holliday vai ser médico agora, viu? Vai ser médico. Agora ele não atende mais a gente, que ele tá só na faculdade de medicina. O homem tá comendo livro. Tá fazendo medicina? Tá fazendo medicina, é um sonho dele de Emplacou o sucessor dele, que é o nosso querido Pavanato, também nosso colega aqui, de Jovem Pan, o vereador mais votado do Brasil, e agora vai ser médico, Holliday. Como chama o cara? Um abraço. O Lucas Pavanato, foi o vereador mais votado no Brasil, era chefe de gabinete do Holliday e foi o escolhido para sucedê-lo na Câmara Municipal. Um abraço, Holliday. Queremos você aqui, hein, no Tá Na Roda. Fala lá. Então, veja, esse aqui é o primeiro livro de uma série de 3. O primeiro é o Capitalismo e a Favela, o segundo é o Conservadorismo e a Favela, que começa a responder sua pergunta, e o terceiro é Eu Venci, a Favela Ainda Não, que é uma outra quebra de narrativa de algumas pessoas que ousam a dizer de maneira equivocada e irresponsável que a favela venceu. Se você não tem saneamento básico, que é um problema que fora resolvido há séculos na humanidade, ainda na favela, então a favela está muito longe de vencer, e a gente faz esse contraponto. Então, como que é? O Capitalismo e a Favela é o primeiro? A Favela é o primeiro, o segundo é o Conservadorismo e a Favela, e o terceiro é Eu Venci, a Favela Ainda Não, que a gente conta um pouco da biografia, de como foi essa história aí de sucesso, tanto na vida privada, quanto agora na vida pública, né? Eu sou cristão, sou protestante, sou evangélico, sou pastor evangélico, e evidentemente que a comunicação, a internet livre e a igreja evangélica foram dois fatores que me fizeram ganhar uma notoriedade nas redes sociais. E essas duas coisas andam muito juntos, tá? Inclusive o cristão protestante, ele é fundamental nessa questão do laicismo do Estado, o Estado laico, que não significa um Estado ateu, significa um Estado aberto para todas as religiões, para o exercício de todas as religiões, e também a própria imprensa, a livre imprensa. A própria prensa, que foi o material construído para imprimir a Bíblia, foi uma invenção de um protestante para justamente imprimir a Bíblia, que era uma visão protestante de levar a palavra de Deus a todas as pessoas e não deixar somente ao alto clero. Então, veja, o cristianismo ele está totalmente conectado com a internet, com a comunicação, com a liberdade de imprensa, a liberdade de você ter ali o seu direito de falar, de opinar e tudo mais. Por isso que a internet me trouxe essa plataforma, me trouxe essa notoriedade. Eu fico feliz por isso. O projeto da internet começou há alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, e a gente acabou ganhando essa repercussão nacional. É importante porque isso
quebra um pouco daqueles monopólios políticos e monopólios da informação. E é por essa razão que a esquerda hoje, ela tenta de todas as formas cercear, ela tenta de todas as formas regulamentar a internet, justamente por esses novos líderes que têm surgido, que é o meu caso. A gente vai ter aí, né, o debate todo sobre regulamentação das redes sociais. Onde a gente está vendo no G20, a gente vai comentar ainda hoje no programa quais são os assuntos tratados lá no G20 e onde tem líderes mundiais se encontrando, eles estão falando de acabar com a pobreza, estão falando de transição energética e mudanças climáticas, eles estão falando de paz no mundo e eles estão falando de regulamentação das redes sociais. A gente vai falar hoje ainda não está na roda sobre o que tem sido esse encontro do G20 aqui no Brasil. 4h30 da tarde, eu preciso agradecer a presença mais uma vez muito ilustre do Luiz Fernando Pacheco, que participou mais uma vez conosco do Tá na Roda nesse domingo. Pachecão, a gente estava com saudade de você. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Tá na Roda, meu amigo. Muito obrigado, Koba. Muito obrigado aos colegas, à nossa audiência. É um prazer renovado sempre estar aqui. A conversa hoje aqui, a roda hoje aqui foi muito interessante. Então eu vou privilegiar vocês com o meu silêncio a partir de agora e vou ficar só na escuta. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Valeu, Pachecão. A gente espera você aqui nos próximos domingos no Tá na Roda.